Né? E quem está aqui com a gente é o Fred Meinberg, que é promotor de justiça e coordenador da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do MPDFT. Bem-vindo, Fred. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carol. Obrigado aos ouvintes por estarem ouvindo aí. Vamos lá bater um papo sobre direito digital e congêneres. O que é exatamente, assim, na minha cabeça de leigo, eu acho que todo crime que é analógico, ele deveria ser digital também. Assim, você não pode xingar alguém na cara. Então, digitalmente também não poderia. Digitalmente também não poderia. Tem uma diferença maior do que a própria lei que já existe? Daniel, no Brasil a gente tenta fazer tudo ao nosso modo, né? Meio jabuticaba. Então se cunhou esse termo direito digital, mas eu sou da sua linha. Eu acho que na prática são os delitos do mundo offline que migraram para o mundo online. O que a gente pode dizer de crime realmente cibernético digital é a Lei Carolina Dickmann, né? Que todo mundo lembra aquela época que vazou as fotos da Carolina Dickmann. Aí se fez um tipo penal para tentar coibir aquilo. Então aquilo ali sim, a gente pode dizer que é um crime cibernético, etc. Os outros não, são crimes que migraram na verdade. É o sujeito que xingava o outro na rua, ele está xingando agora no Facebook. É o outro que ameaçava a mulher ao vivo, hoje se separa, ele ameaça a mulher pelo Facebook. E fica ali correndo atrás dela, perseguindo. Então é uma migração, na verdade, né? Mas aí nesse caso, desculpa te cortar, responde nos dois. Por exemplo, semana passada falou-se muito daquela socialite que fez xingamento, é uma socialite. Ela é socialite? Diz ela que é, né? E que ela xingou lá a Titi, que é filha do Gagliasso com a Geobank. Ela vai responder por crime de racismo, mas aí também por crime digital? É nos dois ou é só um? É só um. Quando que separa e quando que fica junto? Normalmente vai separar, vai dizer que é um crime digital, assim, a Lei Carolina Dickmann, que é a invasão de um dispositivo, por exemplo, né, um celular, um computador. Agora, quando a gente fala desses crimes, como você falou, dessa pessoa que xingou a filha desse ator, ela vai responder normalmente. O que diferencia nesse caso que você falou é o seguinte: uma coisa é eu falar mal do teu filho, falar mal da minha filha. Falou aqui, isso morreu. Quando a gente fala isso na internet, isso está gravado. Sim. De uma maneira ou de outra, isso vai deixar traços, né? Então é muito mais fácil você condenar uma pessoa que praticou um crime desse, praticado por meio da internet, do que no mundo real. No mundo real você vai ter que achar testemunha, a pessoa não quer ir no juízo e etc. Na internet não. Nesse caso, por exemplo, essa socialite. Eu tenho a mesma dificuldade de entender isso também. Na verdade, eu não sei nem o que é um socialite. Eu também não sei. O que faz um socialite? Mas a questão ela se defende dizendo que ela não cometeu nenhum crime porque ela só achou uma criança feia. E disse, eu acho essa criança feia. É um crime nesse caso? A grande questão aí é que ela usou uma coisa. Eu achar uma criança feia, eu estou emitindo minha opinião. Agora, eu achar que uma criança negra que parece um macaco feia é outra coisa. Eu achar que uma criança que usa um kippá judaico, eu falar essa criança judia feia é uma coisa. Essa criança nordestina feia é uma coisa. Quer dizer, ela está fazendo uma chamada injúria racial. Ela está usando elementos da raça, da região que aquela pessoa veio. Credo, né? Exatamente. Então, xingar simplesmente, a Carol me xingar aqui, falar, você é feio. Isso além de ser razão, mas está errado, ela não pode me xingar. Mas ela vai responder para o chamado injúria. Sim. Agora, se ela usar um elemento da minha sexualidade, da minha origem racial, da minha cor de pele, da minha religião... Uma condição qualquer que faça parte sua. Exatamente. Mas essa condição específica, essas condições específicas, né? Condição coletiva. Exatamente. Historicamente, as pessoas que foram vítimas de preconceito historicamente. Aí, a pena vai lá para cima. E, Daniel, uma coisa que é importante dizer, a gente no Brasil, a gente é obcecado por crime, né? Crime. Nesse caso dessa, entre aspas, socialite, o que vai pesar no final das contas é o bolso, é uma ação de dano moral. É isso que no Brasil pesa. Porque esses crimes, essa ameaça por meio da internet, esse xingamento por meio da internet, as penas são muito baixinhas. Então ninguém vai para a cadeia, em regra, por conta disso. O que realmente incomoda esse criminoso, essa pessoa que agride, é o bolso. Mas incomoda mesmo ou é daquele assim, você vai pagar, sei lá, 10 salários mínimos. Se a moça é socialite mesmo, ela mora teoricamente no Canadá, 10 salários mínimos dá 9 mil reais. Talvez não pese no bolso dela. Não, nós estamos falando hoje de coisas em torno de 50 mil reais.
E deve ser, o justo é que seja proporcional, né? Se Certo. 9 Você mil tem muita reais para grana, ela não tem vai que fazer doer no cosquinha, seu então bolso. vamos subir isso daí porque a intenção é que sinta. O juiz, na hora que ele vai fixar essa penalidade, né, esse dano moral, ele vai olhar isso tudo. Ele vai olhar primeiro, opa, esse xingamento simplesmente foi feito num ambiente restrito, foi nessa sala aqui? Não, foi feito na internet. Foi feito contra uma criança e usando elementos da cor da pele dela. E quem fez isso? É uma pessoa que tem muito, aparentemente tem dinheiro? Tem. Opa, então a pena para mim, que sou da classe média, é X. Uma pessoa que é rica é X vezes 10, 15, 20. Tanto é que esse dano moral, ele não está no Código Penal, ou no Código Civil, ou na Constituição falando é X, é Y. O juiz vai olhar a cada um dos casos. E tem que tomar cuidado com a internet, é isso. Por exemplo, na postagem dela e todos os compartilhamentos, usando mais uma vez o caso dessa senhora, o pessoal fez um meme que tem ela e aquela personagem de Planeta dos Macacos, dizendo que eles se parecem. Não sou eu que estou dizendo que elas realmente se parecem muito. Nesse caso, é também um crime digital? Sim. É a mesma coisa, chamada injúria racial. Quer dizer, eu estou denegrindo uma pessoa, seja por meio da imagem, e estou fazendo um link daquela imagem daquela pessoa e comparando ao macaco, né? Ao planeta dos macacos. Então essa pessoa pratica injúria racial. Mesmo ela não sendo negra? Mesmo ela, principalmente. Porque é uma coisa que a gente fala... Porque também tem muito disso, né? Uma vez eu estava, desculpa interromper, estava conversando com um amigo e ele falou o seguinte, ele citou um caso assim, no STF, na época do Joaquim Barbosa. Se algum dos juízes lá falar assim, não, gente, uma coisa é uma coisa, cada macaco no seu galho, que é uma expressão comumente usada. Mas isso podia dar um problemaço, porque você tinha ali alguém que poderia se sentir ofendido, e normalmente a comparação do macaco é com os negros, né, contra os negros. Então, mesmo se a pessoa não for negra, pode usar isso como injúria racial de ser comparado a um animal, por exemplo. Sim, sim. Então vamos polemizar um pouco mais. Deixa eu, Carol, só fazer usando o exemplo dos Estados Unidos. Lá você vê muitas pessoas que aparentemente são brancas, né? E lá a legislação americana, até por questão de cota, diz o seguinte: uma gota de sangue basta. De você ter uma gota de sangue negro na tua veia. Tem o sangue das 6 gerações. Exatamente, né? é um bisavô, etc. Então aparentemente você até pode parecer um branco, mas nos Estados Unidos, tomando por analogia, uma gota de sangue basta. Se a gente usar isso no Brasil, somos todos. Somos todos. Ao mesmo tempo, negros, europeus, índios e... Hashtag, somos todos negros, né? E somos todos tudo, na verdade, eu acho que aqui, né? Uma outra questão que eu vejo muito na internet é porque as pessoas se usam do discurso dizendo, gente, mas a internet é assim. As pessoas acabam que fazem um comentário raivoso ou qualquer coisa assim. Fica aquela sensação que na internet pode. A internet é assim, tá de mimimi agora, reclamandinho. Não é assim, né? A pessoa que se sentir ofendida, ela pode realmente fazer alguma coisa. Deixa eu voltar àquilo que eu ia falar antes, que a gente tem fábricas de memes. Você fazer um meme, às vezes nem foi a sua intenção ofender alguém. Às vezes sim, às vezes não. Mas você corre o risco de a pessoa se sentindo ofendida, ela pode usar isso para procurar aí os direitos, falar, olha, eu me senti ofendido por isso daqui, e seria um crime cibernético nesse caso? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que são 2 pontos que a gente tem que tomar cuidado. Nós somos um país ainda que nós estamos amadurecendo a nossa democracia, e quando eu falo amadurecer, não é na lei, é a sociedade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de humor e de política. Eu acredito que quando a gente fala de humor e de política, a questão da liberdade de expressão é um pouco maior. Quer dizer, uma coisa é eu, Fred, fazendo um meme do Daniel ou da Carol. É diferente do que eu fazendo esse meme para humor, eu sou um comediante, ou eu sou um político tentando vender a minha bandeira ou o que eu acredito do mundo para os meus eleitores. O Temer fez, você lembra, no início do mandato dele, ele pediu para divulgar, que olha, a foto oficial do presidente é essa. Tentando burlar aí a criação de memes, falando que não podia. Você não lembra disso? Não lembro. Rolou isso, ele pegar e mandar para os principais meios de comunicação, falou assim, a foto oficial do presidente é essa, usem essa. E foi na tentativa de cercear uma fábrica de memes aí que surgiu. Porque... E eu acho que depois ele percebeu que era impossível controlar aquilo dali, porque, afinal de contas, ele é o presidente, ele está em evidência, lógico que vão ter memes com relação E é isso, já a que ele, você falou em política, Fred, eu queria ver com você o seguinte, quando você cria um meme personalizado, eu criei um meme com a cara da Carol,
eu entendo que ela se sinta ofendida de alguma forma, caso se sinta mesmo. Mas, por exemplo, se eu criei um meme genérico, sobre coxinhas, sobre petralhas, falando de política, e o cara fala assim, não, pera lá, eu sou eleitor do partido A ou B, e eu me senti ofendido com este meme genérico. É um crime? Não, eu acredito que não. A minha posição é que não é crime. Nós temos que entender hoje na política o seguinte, nós passamos mais de 20 anos com uma pessoa que fazia o filtro entre o candidato e o eleitor. E esse filtro ele chamava marqueteiro. Então nós criamos uma geração de políticos fake. A gente tanto fala de fake news, e a gente criou uma geração de 20 anos de políticos fake, que tinham a pele fake, o discurso fake, tudo fake. E hoje nós estamos entrando numa era, certo ou errado, não sei, do político que fala diretamente com o eleitor. A gente tem que tomar muito cuidado para não o quê? Usar essa legislação que foi feita para o passado para hoje criar essa barreira, esse filtro do eleitor para o candidato. Porque eu quero saber a postura daquele candidato. Se aquele candidato for homofóbico, eu não vou votar nele. Se ele for um candidato racista, eu não vou votar nele. Se ele tiver relampos de homofobia ou de pedofilia, que seja, mas eu quero saber que esse cara pensa desse jeito. E mesmo assim ele pode estar sendo preparado para continuar sendo fake, né? Só sendo Exato. muito bem treinado para isso. Mas o que é igual o BBB, é igual o Big Brother. A pessoa consegue enganar na primeira semana, na segunda, na terceira semana, não consegue. Por isso que é tão importante essa exposição, mesmo que exagerada, dos candidatos. Desde que ela não atinja uma pessoa específica, seja uma ofensa pessoal, um grupo específico, né? Mas, por exemplo, já que você falou em Big Brother, o deputado federal João Willis pegou um meme que fizeram dele, não meme, na verdade, uma figura com uma frase que ele não tinha dito. Acho que, se não me engano, a frase ele falando que a Bíblia era o pior livro, alguma coisa assim. E ele disse que ia processar todo mundo que tivesse compartilhado esta foto dele com a frase, porque ele nunca disse a frase. É possível? Em tese é possível, em tese. Mas aí você vai ter que entrar, é o chamado dolo, né? O dolo daquela pessoa que compartilhou aquilo ali. Aí vai ter que se provar que aquela pessoa que compartilhou, ela parou, ela meditou, ela falou, olha, eu vou difundir isso aqui para prejudicar o candidato A, B ou C. E a gente sabe que na prática não é assim que a internet funciona, né? As pessoas podem realmente ter acreditado naquilo e que foi de encontro com a crença dela Agora, esse episódio, ele serve de alerta pra gente. Alerta pelo seguinte, nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz na internet. Claro que nós não temos que ter uma nação de robôs que tem medo da lei, não é isso. Mas pessoas que pensam no que fazem. E principalmente por causa dos nossos filhos. Essas reações nossas vão ser repetidas pelos nossos filhos. Então a responsabilidade na internet, isso que é o mais importante. Com liberdade de expressão? Sim, com liberdade de expressão. Mas com respeito ao outro, que eu acho que é de suma importância. E com atenção à credibilidade também, né? Não é porque está na internet que é verdadeiro. As pessoas não têm nenhum filtro às fake news, né? Nenhum. O que mais a gente vê são os compartilhamentos. Acho que, na verdade, vai muito por conveniência. Eu concordo com isso porque é conveniente para mim, então eu vou aceitar que isso é uma verdade. Eu discordo porque não é conveniente para mim, então eu vou achar que isso é mentira. Uma outra questão que eu vejo muito na internet, e falo isso porque eu já fui vítima, que assim, está publicado, ou seja, está na internet, foi postado por alguém, é público. Não. É público no sentido que todo mundo pode acessar. Agora, não é de domínio público. Não é de domínio público. Você diz com relação a dar crédito a... por exemplo, você posta uma foto. Aí alguém vai lá, pega a sua foto e usa dela, às vezes, tem várias possibilidades. Uma delas não só peguei a foto, salvei no meu computador e postei na minha rede. E não dá crédito, não dá nada. A outra você posta na sua rede e fala, que foto linda que eu fiz tal dia. Acho que são duas questões e as duas são um problema, né? As duas são um problema. E outro ponto que a gente tem que amadurecer no Brasil chama propriedade intelectual, né? Quer dizer, você imagina, nós temos no Brasil Sebastião Salgado e tantos fotógrafos fantásticos. Só que nós temos na sociedade algo que, isso não pertence a ele, isso é de domínio, entre aspas, público. Não é. Alguém está produzindo isso. Produzir um programa desse custa dinheiro. A tua voz tem valor de mercado. A tua voz, Carol, tem valor de mercado. Até um pouco menos. A minha nenhuma. Eu não podia perder essa oportunidade. Então nós temos que entender que isso tem valor. Isso tem valor. Nós estamos viciados em violar a propriedade intelectual. Está melhorando um pouco por causa de Spotify, Netflix e etc. Mas entender, então, essa compreensão geral de cidadania na internet
Passa por isso. Eu acho que parte é por ingenuidade, parte é por má fé mesmo, assim, porque uma pessoa que só acha uma foto bonita, o crédito da foto tá, sei lá, no texto e não na própria foto, aí a pessoa compartilha e não tem o cuidado de botar o crédito, às vezes foi na ingenuidade, etc. Mas tem gente que corta o crédito, tipo, faz um recorte na fotografia só porque a fotografia tá assinada, tira. E aí, nesse caso, acho que é pura má fé. Não, mas claro, tem gente que... E não só com foto com charge, né? Com tudo, gente. Tem gente que vive disso, na verdade, né? Pegar material produzido pelos outros na internet, botar no site, replicar isso e ganhar views. Ganhar views para quê? Para poder fazer publicidade no site deles. Sim. Aí vai ter um bannerzinho do lado, eu tenho 2 milhões de views. Mas com base em quê? Violação de propriedade intelectual do outro. Porque eu não acho que tem problema nenhum em você replicar o que não é seu, desde que você acredite quem fez, né? É até bacana você replicar o que não é seu, né? Você está divulgando isso, falando, olha, mas que legal a reportagem da Folha de São Paulo. Você pode também ganhar dinheiro, mesmo dando crédito. Não pode. Você está usando da propriedade intelectual do outro. Você pega os grandes jornais do Brasil, por exemplo, você tem paywalls, né? Que são maneiras de barrar o acesso daquele não assinante. Da mesma maneira, tem sites de notícias, se você copiar o link do navegador, você não vai conseguir replicar aquele link, como a Folha de São Paulo, por exemplo. Exatamente para evitar isso. Para o leitor da Folha de São Paulo que vá ao site da Folha de São Paulo. O ouvinte da Transamérica que vá na rádio Transamérica. E não no site do Joãozinho fulano de tal, que está usando a propriedade intelectual da Transamérica, ou da Folha de São Paulo, ou do fotógrafo X. Para ter uma audiência alheia. Né? E a gente pensa muito, nossos exemplos sempre são muito grandes, né? É a Rádio Transamérica, o filme e tal. A gente esquece que nós temos uma massa de empreendedores brasileiros com a criatividade absurda e que muitas vezes podem estar sendo mortos, entre aspas, por isso. Porque tem um negócio, produz material para a internet, é um fantástico fotógrafo e está tendo esse material dele de uma maneira ou de outra pirateada, copiada. Então nós estamos deixando de ter pessoas criando coisas fantásticas com modelos de negócios rentáveis por uma cultura não tão adequada, né? Eu sou fotógrafo, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Tanto de as pessoas baixarem minha foto e rodar ela por aí, eu recebi foto minha em um grupo de WhatsApp, né? Foto linda de Brasília, foto minha, que não tava. Antigamente eu não assinava foto na foto. Passei a fazer isso e eu nem gosto de fazer isso, porque o crédito está lá no texto, enfim. Me já aconteceu da pessoa pegar uma foto minha e apagar o nome que estava na foto também. E já aconteceu outros casos impressionantes. Ainda bem que muita gente vê e acaba alertando, olha, fulano usou. Já teve gente que mandou para programas de televisão. Estava fazendo um concurso de fotos de Brasília e mandou uma foto minha. Enfim, já ganhou o concurso, né? Ganhou nada, porque eu liguei na emissora no mesmo dia e falei, olha, a foto que foi hoje, tal hora, é minha. E a emissora se retratou e tudo mais, mas enfim, isso é um grande problema. Fala, Drica. Eu queria saber de fake news, né? Que recentemente a gente teve uma situação da moça que fez 50 cirurgias para parecer Angelina Jolie e que vários sites de credibilidade, jornais publicaram essa matéria, além de outros que não têm a credibilidade, como tem, sei lá, esses grandes jornais, não vou citar nomes, e agora já saiu uma matéria dela falando que ela é maquiadora profissional e que aquilo foi apenas uma maquiagem. Só que no Brasil, várias postagens, assim, o povo colocava, eu mesma publiquei uma falando assim, Angelina Jolie agora já sabe como vai ser sua aparência após o apocalipse zumbi. E gente xinga embaixo, acaba ofendendo. Diante dessa situação, ocorre o crime virtual também com uma fake news? Como é que procede numa situação dessa? Porque isso pode gerar danos piores também, né? A minha pergunta, aproveitando essa da Drica, isso é uma fake news? Porque de repente a própria maquiadora vendeu isso para depois mostrar que ela era muito boa maquiadora. Na minha cabeça há uma diferença. A fake news é aquela que ela é produzida com o objetivo claro de sacanear alguém, de disseminar uma notícia falsa para atingir alguma coisa. Drica, o que acontece? Eu acho que daqui uns 10 anos nós vamos olhar para trás e falar assim, a melhor coisa que aconteceu no mundo chama fake news. E eu explico por quê. Fake news era uma brincadeira no passado. Depois da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, as pessoas pararam e pensaram, isso aqui é muito sério. Isso aqui é segurança nacional. Se estima que 1/4 dos americanos tiveram acesso a fake news pagas pelo governo russo. Então, a partir da eleição do Trump, isso virou um caso de segurança nacional. Daqui a pouco eu vou na tua pergunta. Tá. Só fazer esse apanhado.
Tanto é que os grandes exemplos de como combater fake news foi a última eleição na França, para presidente, e a eleição da Angela Merkel na Alemanha. Que você criou bunkers falsos da campanha para poder atrair fake news e atrair hackers. Eu estou falando isso, eu falei que talvez seja a melhor coisa para a gente olhar no passado pelo seguinte: fake news é um problema quando atinge uma pessoa específica e quem foi atingido pode processar aquele produtor. No caso daquela moça que foi lixada até a morte, Exatamente. Foi uma fake news. Exatamente. E principalmente a fake news está jogando a sociedade de volta para a mídia tradicional. Então as pessoas hoje, nos últimos 2 anos, falaram: opa, será que eu não estou sendo enganado por isso aqui? Deixa eu ir na Transamérica, deixa eu ir no Estadão, deixa eu ir no G1 e vai. Não, porque nas eleições brasileiras de 2014, pululou centenas de sites teoricamente sérios, né, que ali no meio colocavam suas análises, suas tendências políticas. Isso também é considerado fake news, porque uma coisa é quando a notícia é 100% mentira. Outra coisa é quando você tendencia, quando você influencia a partir de tendências míopes. Alguma coisa. Isso também pode ser considerado fake news? O que acontece? Fake news, eu prefiro usar esse termo fake news para essas notícias corriqueiras, né? Fulano de tal, a maquiadora, fez 50 plásticos. Agora, fake news para eleição é outra coisa totalmente diferente. Porque quando a gente fala em eleição, a gente fala em fake news, a gente fala em direito eleitoral. E é uma coisa muito séria, porque uma página falsa do candidato Y, ele pode, na verdade, abalar aquela eleição. Então, a Justiça Eleitoral, durante a eleição, pode derrubar isso em 24 horas. Uma notícia falsa, ela pode mandar uma ordem para o Facebook, para o Twitter, para o Google, YouTube, para derrubar aquilo. Uma coisa é a minha honra, né? Eles têm que ter um acordo de cooperação ali para isso funcionar, né? Isso funciona, tem historicamente funcionado muito bem. Porque é uma determinação do juiz eleitoral que para ser cumprida em 24 horas. As grandes dificuldades que existem hoje é isso. Quando eu sou vítima, quando você, Carol, é vítima. Agora, durante a eleição, fica um pouco mais fácil derrubar isso. Fala, Drica, porque tem que chamar o break. Vamos chamar o break, calma aí. É muito importante, por exemplo, já aconteceu de eu ver num determinado grupo o anúncio de vendas de notas falsas. Eu acionei a Polícia Civil, que me orientou a procurar a Polícia Federal, e eu printei, copiei link, né? Só que até hoje a Polícia Federal não me respondeu. Existe um canal direto para a gente denunciar esse tipo de coisa? Não só isso, mas fotos de crianças que você acha que são tendenciosas nas redes sociais, que você pode... Poxa, eu não sei se o cara é um pedófilo, mas essa foto aqui tá meio estranha. Ou, sei lá, ou no caso dessas notas falsas que são anunciadas em grupos corriqueiramente... Existe um canal específico que a gente pode denunciar esse tipo de crime? Drica, eu vim aqui só para falar isso, na verdade. A gente não combinou, mas você perguntou. Eu só queria que alguém perguntasse isso. Tá esperando pro final, mas a Drica falou. O grande negócio é o seguinte: me deparei com um crime na internet. Um site dedicado... Daniel, você me barra aí se precisar entrar no break. Pode falar. Um site dedicado à violência contra a mulher. Uma postagem de pedofilia. Uma postagem envolvendo adolescentes em situações sexuais. Incentiva maltrato aos animais. Exato. Muito. Isso é um tema que eu fico louco, Carol. Eu fico louco. Animal é uma coisa que me deixa doente. Se deparou com aquilo ali na internet, o que fazer? A Drica printou aquilo, foi na polícia? Não precisa. Você pega aquela URL, a URL é aquele endereço do navegador, né? Você copia aquilo, entra num site que chama safernet.org.br. Safer, Safer. S-A-F-E-R-N-E-T. Safernet.com.br. .gov.br. Gov não, desculpa, .org. .org. Vamos de novo. Safernet. Joga no Google Safernet. Safernet.org.br. E é muito bacana que a Safernet ela tem um convênio com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Então você vai e entra lá no site da Safernet, você copia aquele link daquela postagem, você joga aquela postagem, automaticamente essa ONG vai tirar os prints daquela tela, vai ver onde é que está o IP, se aquele IP está no Brasil, se está fora, e vai mandar um dossiê automatizado para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Olha que bacana E rápido. E super rápido. Então são 2 caminhos. Um é a Safernet e outro é o chamado Programa Humaniza Redes, da Presidência da República, que na verdade é uma parceria também com a Safernet. O Programa Humaniza Redes eu fui um dos idealizadores.
no passado. Então eu acho que são dois canais. Viu um conteúdo que viola a dignidade da pessoa, né? Vai na Cefernet ou vai no programa Humaniza Redes. Copia aquele endereço, manda para eles que aquilo vai chegar na Polícia Federal ou no Ministério Público. Em relação, por exemplo, a gente teve um caso, não foi, Carol, da publicação que você fez e alguém te ofendeu lá na sua linha, que você chegou aqui bem. Eu ia falar disso na volta do break. Então vamos falar isso na volta do break, eu quero saber como é que funciona, porque acontece comigo também, muito. Exatamente. Transamérica 23 para 1. 23 para 1. E aí, tá ficando bom? Tá ótimo! Vamos ver tem se muita tá participação certamente aqui. Não, ser ofendido na internet, eu sou PhD. Tiraram uma Já foto me chamaram de estuprador. Aí eu falei assim, é isso mesmo? Você me chamou de estuprador? É isso mesmo. Já me ameaçaram, já falaram que iam quebrar minha cara, que ia fazer muita coisa. Já falaram assim, eu sei onde você mora, colocaram meu endereço. Eu tenho um programa chamado Minha Brasília. E Minha Brasília vira e mexe, entra numas loucuras dessas. Porque a ideia do Minha Brasília é defender a cidade. Mas só que as pessoas hoje não conseguem separar o que é uma defesa da cidade do que uma defesa política. Vou dar um exemplo. Numa manifestação picharam tem um ano por acaso, ontem fez um ano, picharam o Museu da República. Eu e uma outra página, Minha Brasília, e uma outra página de História de Brasília, a gente se juntou, comprou tinta branca e pintou em cima da pichação. E postou isso, falou, gente, isso foi adicionado numa quinta-feira. Gente, no sábado de manhã, a gente vai lá. Claro que a gente inclusive viu legislação sobre tudo isso, para ver se a gente podia pintar de branco. A gente vai lá para pintar de branco em cima da pichação. Cara, caguei porque estava escrito na pichação, podia estar escrito fora Dunga. Mas a ideia é que um monumento não pode ser vítima de um manifesto político, um monumento público e tal. E foi esse todo o nosso discurso desde sempre. Cara, as pessoas enlouqueceram. Petista nada, você é um coxinha. Porque você estava escrito fora Temer. Estava escrito fora Temer. E foi uma coisa louca, né? E xingamentos, e debandada de seguidores, tudo bem. Mas a questão foram as ameaças. Eu cheguei a printar tudo e tal, falei, cara, vou fazer alguma coisa. Falei, cara, isso vai me dar tanto mais dor de cabeça, até porque eu consultei um advogado amigo e ele falou, cara, é o seguinte, normalmente quem está te perseguindo com esse ódio só vai parar quando tiver uma decisão judicial muito clara, mas só que essa decisão judicial pode demorar um ano. Então é um ano de perseguição. Você está afim? Nós vamos bater um papo sobre o efeito Barbra Streisand, que é exatamente isso. Tem um problema na internet. Vale a pena mexer ou não vale? E o que aconteceu desde a década de 80? Porque ele falou isso, falei, cara, se tiver afim, vai lá, vai dar alguma coisa, vai dar. Esse cara vai ter um dano moral, vai ter uma ameaça, sei lá, alguma coisa, e no final das contas, sai até barato pra ele. Ele vai pagar 150 cestas básicas e você vai ter um cara no teu pé. A sua rádio onde você estiver. Deixa eu ler algumas participações aqui, que tem várias participações do nosso WhatsApp, que é o 996861001. E lembrando, se sua resposta não for dada hoje aqui no programa, você pode mandar qualquer dúvida sobre qualquer assunto para o Ministério Público por áudio mesmo. O número é 999904910, beleza? Manda por lá a sua dúvida, 999901001. Deus Pai, eu vou correr, porque a Drica não deixou a gente entrar no break, e aí tem um monte de coisa aqui. Bom dia, boa semana, que seja um desenho maravilhoso. Quero mandar um abraço pro Wendel, Miguel, Lucas, Wendel, eu não sei se o Wendel e Miguel é duas pessoas. Lucas, Thaís, Tia Cruz, André, Socorro, Vanessa, Annelise, meu Deus do céu, a sala inteira. Maria Cornélia, quero prêmio. É o Flávio Jesus, um beijo para todo mundo que o Flávio mandou aí. O Eric diz, boa tarde, Eric. Quero o convite do cinema, é o Roberto Guedes, está participando. Alô, outras notícias, quero concorrer aqui, a Fernanda Pereira está concorrendo. Dezembro, então é Natal, fim de ano também vai ter uva passa assim, no arroz, no feijão, na maionese, no salpicão.
E piada de pavê, o Arnaldo Queiroz. Mano, ainda bem que eu não vou ceiar com você. Quem não gosta de uva passa, que cate as suas uvas Ainda passas. bem que ele não, mas ela contamina o sabor das coisas. Não contamina nada, deve ser fresco. Não, a gente ainda põe nozes Não, no meio de fresco, tudo, coisa fresco. horrível. Cata, A gente gente. põe pepino Gente no que feijão. tem frescura com comida, cata comida, No ponto. Brasil já existe legislação específica sobre crimes de vingança na internet, como divulgação de filmes e fotos íntimas pelo ex. E ele completa que diz: socialite igual a rico à toa, desempregado gourmet. Então, Adorei isso, desempregado. essa questão da vingança na internet. Terminou um relacionamento, o neguinho vai lá e divulga as fotos que fez ali no momento íntimo e tal. Tem uma coisa, já tem jurisprudência disso? Chama Marco Civil da Internet. Hoje, em regra no Brasil, se eu quiser derrubar um conteúdo, né, mesmo que viole a minha imagem, etc., eu preciso que esse pedido meu passe por um juiz. Então o juiz que vai dizer: Facebook, tire aquela postagem tal, que viola a intimidade do Fred. Quando a gente fala da chamada vingança pornô, seja o namorado, a namorada que pegou aquela foto íntima, terminou o relacionamento e jogou na internet, nesse caso, excepcionalmente, o legislador, de forma sábia, disse: olha, não dá para esperar um caso desse que o juiz decida. Então basta, num caso desse, você que foi vítima dessa vingança pornô, você entrar em contato com o Facebook, YouTube, qualquer plataforma de rede social, que eles são obrigados a tirar isso sem ordem judicial. Você simplesmente vai dizer: Facebook, ó, essa imagem é minha e essa imagem é uma vingança pornô, na verdade. Não precisa nem ser vingança pornô. Direito autoral também. Eu já fiz isso. Eu tenho um canal no YouTube, uma outra pessoa subiu um vídeo meu com algumas alterações, eu mandei o link pro YouTube, em menos de 24 horas eles derrubaram o link da pessoa. Não, mas o caso da vingança pornô, Daniel, é especificamente do Marco Civil da Internet. Uhum. Agora, quando a gente fala de propriedade intelectual, YouTube, essas outras plataformas, é uma preocupação muito grande. São plataformas americanas, elas têm uma preocupação muito grande com propriedade intelectual. Então, se você fizer uma denúncia no YouTube com base, tá usando uma música que você não tem o direito sobre essa música, pode ter certeza que você vai ter muito problema. Você que está usando a música ou a imagem, você ter a propriedade intelectual daquela imagem ou daquela música, né? O Marcos Ronaldo diz: fala transitando, já não vou nem ler o resto da mensagem. Por falar em racismo, desde ontem me veio um pensamento sobre racismo. Vejo que o racismo é muito cultural no Brasil, vejo muitas coisas que nos ensinam, que ensinam nossos pais, da própria sociedade, que tudo é diferente e não é aceito. Uma criança afeminada, uma criança negra, nordestina, gorda, alta demais, magra demais, com espinha, sem cabelo, ou qualquer coisa que seja por conta da própria sociedade diferente do normal. Eu sou cristão, já fui até seminarista e hoje trabalho no Ministério da Cultura, diretamente ligado a religiões de matriz africanas, com a sociedade LGBT. Depois que comecei a trabalhar nesse setor, cresci muito culturalmente e mentalmente. Enfim, Barba, hoje é meu aniversário e quero o cone e ponto final. É o Marcos Ronaldo que fala. Feliz aniversário, Valeu demais, meu As velho. pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. É isso que acontece. Aí quando passa a conhecer, vê que não é todo esse bicho de 7 cabeças que colocaram na cabeça delas. O Paul Ozone, que ficou muito tempo fora e agora voltou, diz: muitos querem saber qual é o primeiro passo para quando recebemos um crime digital. Qual órgão procuramos? A gente acabou de responder. Vai lá no safernet.org.br. Mas a gente vai voltar agora trazendo mais para perto dos ouvintes, né? Algumas pessoas sofrem algumas perseguições por alguma coisa que declaram, dando a opinião delas, usando ali o espaço, seja de Instagram, Facebook, né? Já aconteceu, acho que com quase todo mundo que está aqui, acho que nesse estúdio hoje. Você declara uma opinião e vem um monte de críticas. Quando são críticas, beleza. Mas quando são ofensas? Quando que uma ofensa passa a ser crime e como que uma pessoa deve agir ao se sentir ofendida por algo que foi declarado diante de algum posicionamento, alguma coisa que ela falou? Às vezes mesmo no meio de um debate de Facebook ali, tem gente que pula o corguinho. Aí eu tava de cabeça quente, sempre a mesma desculpa. O que a gente tem que olhar, é uma coisa que eu brinco, tudo que funciona historicamente no mundo offline, quando a gente vai para o mundo online, vai funcionar ao contrário. Posso contar uma história rápida aqui, Daniel? Claro. Nos anos 2000, um fotógrafo, que era especializado em foto aérea, ele pegava o helicóptero levantava e ele tirava foto. E ele tirou foto da mansão de uma cantora e atriz chamada Barbra Streisand, nos Estados Unidos. E ele botou essa foto no site dele. Quando ele colocou isso, teve 20 views. A Barbra Streisand foi e processou esse fotógrafo. O que aconteceu? O site dele explodiu, até caiu de tanta gente tentando acessar. Só pra ver a casa dela. Ele começou a ligar para as pessoas: pô, me processa aí, por favor. Exatamente isso, Daniel. Desde essa época se cunhou um termo na internet chamado efeito Barbra Streisand, que é o quê? Quanto mais você mexe
mais o problema fica maior. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente é vítima disso, ou mesmo de perseguição, é parar, ver. Isso aqui é uma coisa temporária, vai acontecer um dia, 2, eu vou conseguir lidar com isso? Então, dependendo do caso, nem mexe por enquanto. Vai processar depois. Agora, se você vai e processa, nude na internet é o maior exemplo disso. Eu ia falar que o paralelo da Barbara Streisand é da Paris Hilton, né? Exato. A Paris Hilton só é a Paris Hilton porque vazou vídeo dela fazendo coisas. Mas para ela foi muito bom. Agora, para uma pessoa, pode ser o motivo daquela menina ter que sair da cidade, ter que mudar. Gente que se suicida. Gente suicida. Então a grande questão é, tem que tirar aquele conteúdo? Tem, mas tem que tirar sem alarde. Vai processar a pessoa? Vai processar, mas sem alarde. Porque se você faz o alarde, o que vai acontecer? Vai chamar atenção para aquilo ali. E aquele conteúdo que estava restrito, aquele canal do YouTube vai ser disseminado. Cicarelli foi o caso. Vai dar o ibope que a pessoa tanto queria, né? A Cicarelli, aquele vídeo da praia, ela conseguiu uma ordem judicial para poder derrubar o YouTube por um dia. Aquilo viralizou de tal forma que todo mundo queria saber que vídeo era aquele. E até hoje, o vídeo está na internet. As pessoas recebiam pelo BOL. Do BOL, exatamente. Era o que tinha, né? Então o primeiro ponto, quando a gente é vítima de alguma coisa na internet, é parar e pensar, será que eu preciso tomar alguma atitude? Será que essa atitude que eu vou tomar não vai ser pior? Não vai viralizar aquele conteúdo? E não só viralizar, às vezes num caso de perseguição, normalmente o perseguidor ele vai continuar, vai se sentir ofendido, vai se sentir atingido, você não vai conseguir me calar, e vai te perseguir até que a polícia bata na porta dele. Isso pode demorar muito tempo. Mas é muito difícil de dosar isso, porque ao mesmo tempo pode dar uma sensação pro cara que fez a coisa errada de estou impune, né? Eu vou dar o exemplo comigo, só contando assim, muito resumidamente, na época que teve aquela exposição com nudismo e tal, e a gente falou, cara, eu não acho que aquilo foi pedofilia, aquilo tudo bem, pode ter sido uma negligência dos pais que deixaram a menina tocar lá no homem nu, mas eu não considero isso pedofilia e dei minha opinião. Aí teve gente falando que eu era defensora de pedófilo, que eu devia ficar distante de todas as crianças que existem no mundo. Eu fiquei super chateada, porque eu trabalho com criança, inclusive. Aí eu fico pensando, nesse caso, tô nem aí se todo mundo lê aquela postagem. Pra mim, aquilo podia sim ser super divulgado pro cara ver que não pode falar qualquer besteira ali. Mas então tem que saber fazer essa dosagem, essa dosagem. Então olha só, o que eu recomendaria no caso desse? Teve isso. Isso, pelo que você está me falando aqui, te magoou profundamente, uma coisa que me incomodou, a época, etc. Se você vai e entra no embate, o negócio começa a crescer, um embate público. Então vai. Processa aquele sujeito. Primeiro você vai levantar quem é aquele sujeito. Você vai na polícia, você vai contratar um advogado, vai na defensoria pública e começa a levantar informações. Você precisa que esse cara continue ativo. Porque se a polícia bate nele, na porta dele, no outro dia, a conta é encerrada, esse cara some. Então deixa ele falando as loucuras dele, enquanto você está buscando provas de quem é ele. Aquilo ali abaixou, na hora que chega a hora H, o oficial de justiça bate na porta dele, ou um agente de polícia bate na porta dele. Por isso é tão importante parar, pensar e printar tudo, né? Salva tudo. A vingança é um prato que se come frio. É tipo isso. É mais ou menos isso. Uma dica que eu dou aqui, conteúdo na internet. Muitas vezes as pessoas são vítimas, chegam com o celular na delegacia, só que esse celular vai ter que ser apreendido para mandar para o Instituto de Criminalística. E as pessoas, em 99% dos casos, não querem. Sem celular, claro. Então o que você faz para documentar aquele conteúdo que está violando a tua intimidade, etc? Vai num cartório desses, normais, e pede para fazer uma ata notarial. Ata notarial. Você vai chegar lá, o tabelião vai falar assim, o que é que está acontecendo, Daniel? Aí o Daniel vai abrir o computador na frente do tabelião, o tabelião vai tirar um print da tela e vai falar assim, no dia tal, abriu o Facebook de nome Daniel, URL tal, e eu vi esse conteúdo, eu vi esse xingamento, e ele vai certificar aquilo ali. Ou seja, o Estado já dizendo, olha só, é verdade mesmo. É verdade, o Daniel não está inventando, simplesmente ele tirou uma foto e modificou no Photoshop, etc. E aquilo ali vai ter peso de ouro quando você for processar aquele sujeito ou aquela pessoa no juízo cível. Porque o juiz cível ele não quer saber do laudo do Instituto de Criminalística, ele quer saber dessa ata notarial. Então você chega, excelência, doutor juiz, está aqui, ó, o tabelião certificou que com a ata notarial.
Tá pronto, não precisa de muita coisa para condenar essa pessoa que te agrediu. Anota aí, Olha gente. aí. Ata notarial. Podia ter um nome melhor, né? Não, porque você É dá um porque print foi- de tela, é muito fácil manipular. Não, você pode hoje em manipular. dia, né? Não, tô falando do nome, né? Ata notarial, é um trava-língua, né? Não, mas a gente pode notarial. inventar um nome agora, se quiser, a gente muda tudo. Vai lá no Não, mas cartório, ata mano. notarial. Vai lá no cartório. Tem que ter É nome isso. difícil pra ter credibilidade. Tem que ter nome. Ata notarial, gente. Exatamente. Venha. O Edvar Moraes, bom dia. Quando alguém fica enviando SMS xingando você? SMS xingando? Primeiro, quem é que manda SMS? Gasta mano? dinheiro pra xingar você, é uma pessoa que te ama muito, tá? É aquele amor invertido. SMS. Sim, e quando isso acontece? SMS talvez seja até mais tranquilo do que a própria internet pelo seguinte, ele precisou de um operador de telefonia para mandar isso aí. Ou é um cliente da Claro, da Oi, da Vivo, etc. Então muitas vezes basta você perguntar para essas operadoras, né? O investigador vai perguntar para essas operadoras quem é o titular daquela linha. E aí vai procurando, vai procurando. O Emílio Costa mandou uma fotinha dele aqui comendo no cone. Boa, Emílio! Deixa eu Tem ver. que comer no cone mesmo sempre, que é a melhor Olha comida só. japa de todo o sistema solar. É gostoso, é barato e do tamanho certinho da sua fome. Olha, Né? Gostou sei. dessa? Eu vou usar isso mais vezes. Vai lá no cone, gente. Tem um monte de loja por aí que realmente é espetacular. Nesse caso, que ele mandou uma foto de comida perto de 1 hora, é crime cibernético? Não, é crime contra a dignidade da fome alheia. Boa tarde, pessoal. Interessante o assunto. Realmente as pessoas trabalham muito para produzir e as outras pessoas vêm e destroem tudo. E dá um trabalhão não assinar para assinar as fotos. É o Maurício Sérgio que fala isso. Tem gente mandando um link aqui, não vai dar para abrir, tá? Tem um monte de participação. Grande tema. Aqui na Brado a gente oferece ao cliente a curadoria de conteúdo exatamente para proteger tanto o público quanto o próprio conteúdo publicado. Sofremos muito por conta da velocidade de publicação, mas já está acontecendo de o cliente entender a importância disso. Parabéns, é o Ailton Maciel que fala. Bom dia. As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Falar isso não pode mais? É o Ricardo Campelo que pergunta. Falar Não. isso genericamente você pode, você não pode ofender uma pessoa Exato. diretamente. E não se esqueça de citar a fonte, que é Vinícius de Moraes, tá? São dois problemas, né? É. Cite a fonte. Não é crime, isso aí a gente entra na seara do politicamente correto, não tem nada a ver. Agora falar, olha, a Joana, que me perdoe, mas Não. Tu é a beleza, feio, né? E a Joana, obviamente, pode processar essa pessoa. O Rafael Ferreira pergunta: um negro xingar outro de macaco é crime? Né? É contra a pessoa, não. Ah, não, eu sou negão, eu posso. Não A tem. grande Não existe questão, isso não, gente. nos Estados Unidos é muito comum o negro, né? Se usa lá. Quer dizer, o negro usando negro em relação a outro negro é uma gíria, na verdade. É tipo, só viado pode chamar viado Porque de viado. depende do contexto. Né? né? Ah, Depende viado, do para, contexto. mas se você não é, não pode. Tem um pouco disso também, né? Aí eu não posso entrar nessa. Não sei. Não, mas é tipo isso, né? Normalmente os Não, negros acho que chamam o tudo outro negro depende de de tom. preto. Inclusive a gente fez um programa Mas isso aqui depende sobre. de tom. Não, claro, e depende de pessoa para pessoa também. Depende do contexto. Mas, por exemplo, é depende muito de muita comum você coisa. ver quem tem pele negra, pele preta, chamando o outro de preto. E soa muito estranho, às vezes, quando quem não é negro faz isso. Inclusive para quem é, né? Eu estou falando isso dos Estados Unidos porque o negro chamando o negro como uma gíria, é claro. Agora, o branco chamando o negro de negro, aí é crime. E isso a gente entra na outra seara, se eu tiver ainda tempo para explicar isso. Que é como é que a gente controla. Essa ideia de controlar o que as pessoas dizem na internet, isso é impossível. É Porque muito vai difícil. depender do contexto que foi dita aquela frase. Nesse paralelo de niga com negro, as meninas da Victoria's Secret sofreram aí uma denúncia de racismo, porque nos bastidores elas estavam cantando uma música e na letra da música tinha niga. Aí muita gente falou que elas estavam sendo Elas não racistas, podem. porque estavam cantando e tinha aquele trecho. Aí eu prefiro deixar de verdade para os negros comentarem isso. Eu não achei problema, que era a letra de uma música gigante, não tinha uma palavrinha ali, eu não acho que foi na intenção de ofender ninguém, mas quem se sentiu ofendido que... Tem uma música do Jorge Benjó que fala Menina Linda da Pele Preta, né? Se for assim, ninguém mais pode cantar essa música, senão, é a música do Jorge Ben. Realmente, fake news está um problema sério, as pessoas propagam informação falsa sem menos averiguar se aquilo faz sentido. Tem muitos sites que colocam uma manchete falsa, quando lê a matéria é outra coisa. Só que isso manipula a massa que só vê a manchete. Outra coisa, em caso de phishing, onde sites fakes fingem ser outros sites, como Submarino, apenas para capturar dados do cartão de crédito. Meu cunhado caiu nessa, não conferiu o URL nem o certificado digital. Onde denunciar? É o Orlando Reis que pergunta.
Quando a gente pensa nesses sites, isso aí nós temos investigações em andamento. Tem uma investigação especificamente que está meio disseminado, tá, Daniel, Carol, Drica? Que é você contaminar computador para redirecionar para páginas falsas. Você tem páginas falsas basicamente em todas as instituições financeiras do Brasil. Você tem site falso de Netflix, site falso de Casas Bahia, etc. O que nós temos que tomar cuidado? E o que vale a pena? Usar nosso smartphone para acessar banco com o app daquele banco e sem usar aquele roteador doméstico, usando a internet da própria operadora. Se você fizer 4G ou 3G. 4G ou 3G. Fazendo isso, você já se cerca de 95% de segurança por conta disso. Pô, legal, não sabia disso, de ter que usar o 3G. Posso dar uma participação aqui, que a gente está ao vivo também no Facebook da Transamérica Brasília. O Bruno Curo pede: oi, Carol, manda um abraço para mim. Um abraço, Bruno Cura. E o Guilherme Martins diz o seguinte: oi, boa tarde, pessoal da Transamérica, o promotor Frederico. Eu não sei se já foi respondido, pois peguei a transmissão no meio. Como sabemos hoje em dia, a criança é criada e educada não pelos pais, mas pela internet. Então, suponhamos que uma criança crie um meme ou faça um comentário ofendendo alguém. Gostaria de saber se há previsão legal no caso de crime cibernético cometido por crianças. É a segunda pergunta que eu vim para cá. Na verdade, ele Ele lê seus pensamentos. Tomar muito cuidado. E não é que você tem que ter um controle absurdo sobre o seu filho, sobre o que ele faz. Mas o problema é o seguinte: se seu filho pratica na verdade é um ato infracional, né? Que é tipo um crime da criança na internet, um ato infracional. Ou se essa criança pratica bullying na escola e gera um dano no outro coleguinha, os pais são responsáveis. E pior, o Código Civil fala que essa responsabilidade é objetiva. Ou seja, o juiz não vai olhar se o pai teve culpa, se não teve. O pai vai ser responsabilizado. O teu filho está praticando bullying com relação a outra criança. Aquela criança tem uma crise nervosa, aquela criança passa mal, aquela criança tem que sair da escola. O responsável, segundo a lei brasileira, são os pais. Do praticante. Do praticante. Olha o tamanho do problema, Daniel. Então você pode estar em casa, meu filho acessa o que quer, faz o que quer. Num dia você pode ser condenado a 50 mil reais de dano moral que teu filho praticou contra outra criança. E as pessoas não sabem disso, né? Então é um problema muito grande, e o porquê que a gente tem que ensinar nossos filhos. Extremamente esclarecedor. Hoje a gente já falou de safernet.org.br, falou de ata notarial, decorei o nome, e dessa questão da responsabilização objetiva dos pais. Isso é importantíssimo, mas é muito. Para os pais mesmo ficarem ligados, para depois não, eu sou uma criança, não sabia o que estava fazendo, não, meu querido, é com você. O Daniel Terceiro, a última pergunta: qual crime, em que crime se encaixa os intermináveis bom dia dos grupos de família? Isso aí é crime contra o tempo das pessoas, né? E também outra pergunta, o Daniel Brito, agora sério, fala de quando você é ofendido via WhatsApp. É o mesmo caso do SMS, não? Não, o WhatsApp... É a internet. É a internet, e o WhatsApp também é a mesma lógica, Daniel. Vai no cartório, abre o teu WhatsApp, aí o tabelião vai falar: olha, abri o WhatsApp do número tal, da operadora tal, que recebeu o seguinte contexto, a seguinte mensagem do número tal. Ou seja, faz a ata notarial. Faz a ata notarial. E você pode usar essa ata notarial para processar aquela pessoa no juízo civil, ou seja, por um dano moral, ou você pode usar aquilo no juízo criminal. Chega na delegacia e mostra aquilo para o delegado. Gente, chegamos aqui no final. Eu quero agradecer ao Frederico Mainberg, que é promotor de justiça, coordenador da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público, do DF e Territórios. Quem quiser procurar vocês lá, é possível? Sim, a comissão foi criada semana passada. Nós estamos estruturando ela, na verdade. Vamos criar uma página na internet, vamos divulgar bastante isso aí. Só precisa um pouco de paciência, que nós vamos criar muitos produtos legais para a sociedade. Bacana. E prestem muita atenção em todas essas questões de direitos de internet. Fala, David. Quero saber Transamérica, uma parceria muito legal com o Ministério Público. Você Adri pode mandar seu né? áudio. Não espera a gente falar as coisas, né? Eu não, já tá acabando aí, vai ter que dar Não, tchau. já acabou, já tá Mande seu áudio pra gente, que a gente responde você ao vivo aqui no programa, durante a nossa programação, viu? 99686, não, 999901001. Isso, de novo, que a Adri falou afobada. 999901001. Manda sua pergunta por áudio para o Ministério Público do DF Territórios
que a gente responde, eles respondem, né? E a gente coloca no ar durante a programação. Se chama Quero Saber. 999901001. Carol, qual é quem ganhou? Quem levou o Vale Combo Cone Store para qualquer loja Cone de Brasília foi o Marcos Ronaldo, final de telefone 1885, e o kit Hollywood com convite duplo para os filmes Jogos Mortais e O Extraordinário saiu para o Rafael Ferreira, final de telefone 3871. Marcos e Rafael têm 2 dias úteis para vir aqui na Rádio Transamérica com RG para retirar seus prêmios, beleza? É isso. safernet.org.br. Viu coisa errada, manda pra lá que eles vão tomar as devidas providências. Bacana demais. Fred, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu queria fazer igual o Maguila, né? Agradecer a todo mundo, mas eu não vou fazer isso, que o tempo vai estourar. Mas obrigado aos ouvintes da Transamérica, obrigado Carol, obrigado Drica, obrigado Daniel, obrigado Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Valeu todo mundo, obrigado Carol. Um beijo, gente, até mais. Até, beijo. Transamérica 1 e 2.